Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Pastor Jansen aqui, dia 11 do nosso devocional. Eu estava me lembrando, quando era criança, uma das coisas que gostava muito de fazer com a minha família e com os amigos era jogar jogos de mesa, né? Monopoly, Banco Imobiliário, nós gostávamos muito de Uno, entre outros jogos. E a gente tinha a nossa maneira de jogar. Muitos anos depois, já quando estava no Brasil, me lembro que fomos jogar Uno, alguém disse, vamos jogar Uno aqui. Só que eles começaram a jogar com regras que eu não conhecia. Eu falava, não, aqui pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu disse, mas como que eu vou jogar? Vou ter que aprender as regras de vocês, né? E também quando, às vezes, estava jogando com os meus irmãos, meu pai, aí eles, sempre um tentava dar uma trapaceada. Eu falava, não, isso não vale, isso não é na regra. Então assim, eu desenvolvi o costume de ler as regras do jogo. Sempre leio as regras do jogo, sempre. Até hoje. Podem perguntar para minha esposa, porque de vez em quando a gente gosta de jogar aqui, tem alguns joguinhos, e eu sempre reviso as regras. Isso aí não procede, isso aí não vale, né? E agora nós estamos nos aproximando, né, dos dias das Olimpíadas. Estão acontecendo os Jogos Pan-Americanos, lá em Lima, no Peru. E daqui a pouco tempo serão, o próximo ano vão acontecer as Olimpíadas aqui no Japão, um grande evento, né? E a pergunta é como pode, né, um jogador, um esportista daqui do Japão competir com alguém lá da França, né, ou da Nigéria, ou do Brasil, se cada um tem as suas próprias regras. Todos os esportes têm regras. Exatamente, você está jogando bola, você não pode pegar a bola com a mão, você não pode fazer uma falta, né, além, né, você não pode dar uma entrada além do permitido. Tem regras, tudo tem regras. Tem quanto tempo dura a partida, como se marcam os pontos. E o jogador, para ele poder vencer, para ele poder jogar, ele tem que jogar pelas regras de cada esporte, de cada jogo. Pelas regras, né? Nós sabemos que as Olimpíadas não são uma invenção de hoje, mas vem da Grécia antiga. E o próprio apóstolo Paulo faz menção deste assunto quando ele escreve a Timóteo. Veja comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Se você precisa de tempo, pausa o vídeo e continua a leitura. Lá no versículo 5, ele diz o seguinte a Timóteo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Se não competir de acordo com as regras, não vai ganhar. Não adianta, não interessa. Se um pensa que pode, se outro pensa que não pode, se um acha que deveria ser de uma forma, o outro acha que deve. Tem regras, está escrito. Não adianta querer que cada meio tempo numa partida de futebol dure 50 minutos ou 30. Ela vai durar 45 minutos e um pequeno adicional. Pronto, é a regra. Senão você não pode vencer, não pode competir. E é engraçado porque nesse mesmo capítulo, né, Paulo está dando instruções a Timóteo, né, dizendo, olha,
Dessa mesma forma, eu quero que você reflita nas coisas que eu estou te dizendo. E no versículo 15, ele diz a seguinte coisa: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A vida cristã é da mesma forma, tem regras, está escrito, não precisa ir além. Não importa se eu tenho a minha opinião e você tem a sua. E antes que você pense, isso aí é o que o pastor Jean está falando. Não, 3 vezes nesse mesmo capítulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, 3 vezes Paulo instrui a Timóteo a não perder o tempo se envolvendo em discussões inúteis de palavras, discussões tolas, que não vão modificar nada, não vão acrescentar nada. É a mesma coisa eu e você discutirmos que deveria ser permitido passar, que o primeiro tempo de uma partida de futebol deveria durar 60 minutos. Não importa, eu posso até pensar isso. Se eu jogar uma partida oficial de futebol, não vou poder. E acabou. Ele diz no versículo 14, veja bem: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, só serve para perverter os ouvintes. No versículo 16, novamente, evite as conversas inúteis e profanas. No versículo 23, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. É isso que vai dar. Briga. Quando nós somos instruídos a obedecer, e você sabe, Jesus fala constantemente a respeito de obediência, né? Lá em Mateus 7, aquele que ouve a palavra e a obedece é comparado a quem construiu uma casa sobre a rocha. João nos diz, nos narra as próprias palavras de Jesus. Em João 8:31, guarda minha palavra, é meu discípulo. João 14, João 15, se permanecem em mim, as minhas palavras permanecem em você. Né? Vocês vão obedecer como obedeceu o Pai vai amá-los. Né? Em Hebreus, capítulo 5, no versículo 9, Jesus é a fonte de salvação eterna para os que lhe obedecem. Obediência o tempo todo. E o próprio Jesus, em Lucas 11, veja rapidinho, 27, 28, quando ele estava conversando com a multidão que o seguia, né, uma mulher gritou, né, uma mulher exclamou dentre a multidão: feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. Uma resposta emocional. Jesus então responde no versículo 29, no versículo 28, né? Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus não estava buscando uma resposta emocional, por mais sincera que fosse. Jesus estava buscando uma mudança de atitude. Felizes são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Aqueles que seguem as regras. Porque, afinal de contas, se você não jogar pelas regras, você não vai se coroar vencedor. Nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Pense, reflita. Que Deus te abençoe.